Caminhoneira para sacar dinheiro e é surpreendida. Isso é um assalto. Passa tudo. Ela só queria parar rapidinho, sacar um dinheiro e seguir viagem. Mais um dia comum de estrada. Mais uma entrega feita com responsabilidade. Mas, ao atravessar a praça da cidadezinha onde cresceu, com o sol forte no rosto e o barulho da feira ao fundo, ela foi surpreendida por uma voz que congelou tudo ao redor. Isso é um assalto. Passa tudo. O que parecia o início de um pesadelo se transforma em algo ainda mais complicado. O assaltante não é o que parece, e esse momento acaba se tornando o ponto de partida para uma jornada que vai mexer com tudo na vida dela, no passado que ela tentava esquecer, as escolhas que ainda precisa fazer. A vida na estrada sempre exigiu força, mas agora o desafio é outro. Ela vai ter que encarar um sistema que quer calar os caminhoneiros, descobrir verdades que estavam escondidas nas rotas por onde sempre passou e entender que, às vezes, não é o caminhão que carrega o mais pesado, é o coração. Se você gosta de histórias com emoção de verdade, personagens fortes e reviravoltas que ninguém espera, já curta este vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder o que vem por aí. A jornada dessa caminhoneira está só começando. O sol batia forte no vidro da boleia do caminhão. A lona da carga esticada brilhava sob o calor do meio-dia, como se queimasse junto com a estrada. A caminhoneira, uma mulher de meia-idade de olhar firme e mãos calejadas, guiava pelas ruas estreitas a pequena cidade onde nasceu e que raramente visitava. Estava ali apenas para fazer uma parada rápida, abastecer, almoçar na pensão da Dona Júlia e sacar um dinheiro no único caixa eletrônico da praça. O caminhão já era velho conhecido das ladeiras de paralelepípedo. Os senhores sentados no banco da praça levantaram o olhar quando ela passou. Sabiam quem era. Ela era uma das poucas mulheres a dirigir caminhão naquela região nos anos 90. Agora, era conhecida mais pela discrição do que pelos feitos. Sempre chegando e saindo sem alarde, sempre sozinha. Estacionou ao lado da farmácia, desligou o motor e pegou a bolsa. O ar cheirava a poeira, pão assado e fumaça de carvão vindo da churrasqueira da feira. Ao atravessar a praça, ouviu o sino da igreja bater. Cada passo fazia ecoar as lembranças enterradas do tempo em que era apenas a filha do pedreiro e da lavadeira. Chegou ao caixa eletrônico e viu que havia fila. 3 pessoas. 2 senhoras conversavam sobre o preço da carne e um rapaz de moletom, com o capuz puxado sobre o rosto, mexia no celular de cabeça baixa. Ela sentiu um leve desconforto, mas não deu muita importância. Era apenas um jovem, talvez esperando a vez. Até que, sem aviso, ele levantou a cabeça, puxou algo de dentro do moletom. Parecia uma arma, mas feita de plástico escuro e mal cortado, e gritou com a voz trêmula, mas agressiva. Isso é um assalto. Passa tudo. As senhoras gritaram. A caminhoneira congelou por um segundo, mas a reação foi instintiva. Ela deu um passo atrás e ergueu as mãos devagar. O rapaz tremia tanto que o objeto na mão quase escorregava. A arma falsa agora parecia ainda mais ridícula, mas ninguém riu. O momento era sério demais. Um segundo podia mudar tudo. Então, como um raio surgindo do banco da praça, um senhor magro, de bengala, atravessou correndo com uma agilidade surpreendente para a idade. Com um golpe certeiro, acertou o braço do rapaz, derrubando o simulacro no chão. O assaltante caiu de joelhos, chorando. Desculpa, eu só queria chamar a atenção. Eu tô com fome. Minha mãe tá doente, eu não sei mais o que fazer. O silêncio caiu sobre a praça. As pessoas ao redor começaram a se aproximar, mas sem agredir. Era como se todos entendessem, de forma instintiva, que aquilo não era maldade, era desespero. A mãe do rapaz apareceu minutos depois, avisada por uma vizinha. Ao ver o filho ajoelhado, largou as sacolas no chão e correu para abraçá-lo. A caminhoneira assistia de longe, ainda com o coração acelerado. O senhor de bengala a olhou e disse com voz firme: "Você tá bem, minha filha?" Ela assentiu. Não era um bandido, era um menino perdido. Ela conhecia aquele homem. Era o dono da mercearia, um dos poucos que, na juventude dela, a tratava com respeito. Ele tinha sido caminhoneiro também, mas havia parado depois de um acidente na serra. O assalto não virou ocorrência policial. A polícia foi chamada, sim,
Mas diante das circunstâncias e do estado emocional do rapaz e da mãe, tudo terminou com uma advertência. A igreja ofereceu ajuda à família. O garoto foi encaminhado a um curso técnico gratuito que começaria na próxima semana. A caminhoneira, ainda atônita, sacou o dinheiro e voltou para o caminhão. Mas alguma coisa dentro dela não era mais a mesma. Dirigiu sem destino certo por alguns quilômetros até um posto de beira de estrada. Pediu um café forte e ficou ali, olhando o movimento. O garçom a reconheceu e perguntou se estava tudo bem. Ela disse que sim, mas a voz saiu baixa. Pela primeira vez em anos, se sentia tocada. Aquela tentativa de assalto tinha mexido com algo dentro dela. A lembrança daquele garoto, com a arma de plástico tremendo nas mãos, e o choro da mãe dele a acompanhariam pelos quilômetros seguintes. Não era só um susto, era um sinal. Enquanto bebia o café, viu pela janela um cartaz colado na parede do posto. Procura-se caminhoneira experiente para a rota comunitária. Projeto voluntário. Interessados falar com a radialista da FM 97. Levantou as sobrancelhas. Conhecia aquela rádio. E, mais ainda, conhecia a dona daquela voz que comandava o programa da manhã. Ela sorriu pela primeira vez no dia. Um sorriso pequeno, discreto, mas verdadeiro. O som do motor rugindo voltou a preencher a cabine. A caminhoneira encarava a estrada pela frente, mas o pensamento ainda estava na praça, no garoto ajoelhado, no choro da mãe dele. Tudo tinha voltado à normalidade no exterior, mas dentro dela, algo estava em movimento. Era como um motor que pega de novo depois de anos parado, mas ainda engasga nos primeiros giros. Ela ainda podia ouvir o eco daquele grito. Isso é um assalto, passa tudo. Mas era mais que um susto. Era um lembrete do quanto as coisas mudaram e do quanto continuam iguais. Ao parar no acostamento para arrumar a cinta da carga que estava frouxa, lembrou-se do cartaz na parede do posto. Procura-se caminhoneira experiente para a rota comunitária. Projeto voluntário. Interessados falar com a radialista da FM 97. A FM 97 era a trilha sonora da juventude dela. E a voz da manhã, firme e bem colocada, era inconfundível. A de uma amiga que não via há mais de 20 anos. Ela se chamava apenas de caminhoneira no rádio, um nome genérico, mas quem a conhecia, sabia. Tinham estudado juntas até o fim do ensino fundamental, depois se afastaram, cada uma puxada pela própria maré. Mas aquela voz continuava com a mesma força de quando, adolescentes, subiam no telhado da escola para conversar sobre o futuro. Voltou para o caminhão e ligou o rádio, girando o botão até sintonizar a FM 97. A frequência chiava um pouco, mas logo a voz surgiu, clara, segurando a atenção com naturalidade. E você que está na estrada agora, levando alimento, esperança, materiais para a obra ou qualquer carga pesada. Não esquece que você carrega mais que isso. Você carrega o Brasil. Tá cansada? Eu também. Mas a gente segue. Caminhoneira não desiste. Aquilo bateu fundo. Não era só uma frase de efeito. Era quase uma resposta direta para o que ela estava sentindo. Chegando ao pátio de carga da distribuidora, entregou a nota fiscal, pegou o protocolo de recebimento e conversou um pouco com o segurança da portaria, um senhor simpático que falava com orgulho do filho caminhoneiro. Mas até isso parecia distante agora. Os olhos da caminhoneira estavam voltados para algo que ela ainda não sabia nomear. Na manhã seguinte, sem nenhuma carga urgente, tomou uma decisão impulsiva e rara para ela. Parou o caminhão na praça da rádio, desceu com o boné cobrindo o rosto e entrou pela porta lateral da FM 97. O cheiro de café requentado, o barulho do telefone tocando e a mesa cheia de papelada foram como uma cápsula no tempo. "Posso ajudar?" perguntou uma moça jovem, usando o fone de ouvido grande demais para a cabeça. Queria falar com a radialista da manhã, a que fala das caminhoneiras. A moça estranhou o pedido, mas chamou para alguém no fundo da sala. E então ela apareceu. Mesmo com os cabelos grisalhos e o jeito apressado, era impossível não reconhecer. Os olhos dela ainda brilhavam como quando brincavam com garrafas de plástico no riacho atrás da escola. Ela olhou para a caminhoneira com uma mistura de surpresa, alegria e emoção contida. Mas olha só quem resolveu aparecer. Elas se abraçaram. Foi um abraço demorado,
pesado de saudade, mas leve de reconciliação. Não precisaram dizer que estavam diferentes, ambas sabiam. O tempo tinha feito seu trabalho. E ainda assim, havia algo intacto entre elas. Faz quanto tempo? Perguntou a radialista, mais do que devia. Conversaram por horas. A caminhoneira contou o que tinha acontecido na praça. Falou do garoto, da mãe dele, do susto, do olhar desesperado que não saía da cabeça. A radialista ouviu com atenção, os olhos marejando. Por isso coloquei aquele cartaz lá no posto, disse. Tem muita coisa errada acontecendo nas rotas. A prefeitura está desviando caminhoneiros por caminhos perigosos. E ninguém fala nada. Já ouvi 3 histórias de cargas desaparecendo do nada, mas ninguém quer se meter. A caminhoneira ficou em silêncio. Preciso de gente como você, que sabe como é estar lá, sozinha, no meio do nada, com chuva, com sol, com cansaço. Você toparia participar? Não precisa ser toda semana, mas só sua presença já inspira. Ela não respondeu de imediato. Sentiu o coração acelerar. O instinto era dizer não. A estrada era sua casa, seu escudo, sua solidão. Mas algo naqueles últimos dias tinha aberto uma fresta no peito. E por ali, uma nova luz começava a entrar. Eu topo. Nos dias seguintes, começaram os ensaios para a primeira entrega comunitária. A radialista arranjou uma pequena rota, levar mantimentos para uma escola rural que havia sido isolada pelas obras mal planejadas da prefeitura. O trajeto era difícil, com pontes improvisadas e trechos sem sinal de celular. A caminhoneira aceitou. Antes de partir, passou novamente na praça onde tudo começara. Encontrou o senhor da mercearia sentado no banco, como sempre. Soube que vai fazer a entrega para a escola da colina, disse ele. Vou, sim. Primeira de muitas, espero. Ele tirou do bolso uma chave enferrujada. Usei isso por anos no baú do meu caminhão. Não serve mais para mim, mas pode te dar sorte. Ela pegou a chave com respeito. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Obrigada. Acho que vou precisar. Naquela noite, antes de dormir, olhou para o chaveiro pendurado no retrovisor. Era uma ferradura pequena, símbolo de sorte. Sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia apenas transportando carga. Estava levando algo mais. A chuva começou fina, quase um aviso. As primeiras gotas batiam secas no para-brisa, marcando o vidro como lágrimas transparentes. A caminhoneira apertou os dedos no volante, sentindo o peso da missão que agora abraçava. A rota até a escola da colina era curta no mapa, mas traiçoeira na prática. 5 quilômetros de terra batida, ladeiras estreitas e um riacho sem ponte que precisava ser atravessado com cuidado. No baú, mantimentos doados pela comunidade, arroz, feijão, leite em pó, material de higiene e cadernos usados, porém em bom estado. A radialista tinha se virado para conseguir tudo aquilo. Pessoas simples que doaram o pouco que tinham. Cada saco de arroz parecia mais pesado agora, não pelo peso físico, mas pelo que representava. Esperança entregue em mãos calejadas. Antes de sair, verificou cada detalhe do caminhão. Calibrou os pneus, testou os freios, conferiu o óleo, prendeu bem a lona da carga. Uma parte dela ainda queria fugir dessa responsabilidade, voltar à rotina silenciosa de levar caixas de um estado ao outro sem envolvimento emocional. Mas havia algo diferente agora. Como se a estrada tivesse deixado de ser apenas destino e começado a ser propósito. A cidade ficou para trás. A estrada de terra surgiu depois do último ponto de asfalto. A caminhoneira reduziu a velocidade, engatou marcha forte e seguiu. O rádio, em volume baixo, tocava modas de viola, enquanto a água do riacho adiantava o coro da tempestade que se aproximava. A primeira dificuldade apareceu no segundo quilômetro. Um barranco desmoronara parcialmente, deixando o trecho mais estreito. Ela parou, desceu do caminhão e andou até a curva para avaliar. Era arriscado, mas não impossível. Respirou fundo, voltou para a boleia, passou marcha e cruzou o ponto com a habilidade de quem conhece cada centímetro da roda. O coração disparado não se acalmou até ouvir o baú inteiro passar ileso. Mais adiante, um grupo de crianças surgiu na beira da estrada. Usavam capas de chuva improvisadas com sacos de lixo cortados.
Um dos meninos segurava uma placa feita com papelão úmido, onde se lia, com letra caprichada: "Obrigado, caminhoneira." Ela parou. "Vocês são da escola da colina?" "Somos, sim. A professora disse que você vinha hoje. A gente quis vir esperar." Ela desceu, abriu o baú e pediu ajuda para descarregar as doações. Os pequenos correram animados, encharcados, mas felizes. Uma menina de trança longa segurava uma caixa com sabonetes e disse: "A senhora é a que aparece na rádio." Ela sorriu. "Sou só uma caminhoneira. A da rádio é minha amiga. Mas agora você é famosa. A professora disse que você é importante." A caminhoneira sentiu um nó na garganta. Importante? Ela passou a vida tentando não ser vista, não se apegar, não criar raízes. E agora, uma criança de galocha rasgada fazia questionar tudo isso. Depois de descarregar os mantimentos, foi convidada a entrar na escola. Era um prédio simples, de madeira, com apenas 2 salas, uma cozinha minúscula e cheiro de café passado na hora. A professora, jovem e entusiasmada, a recebeu como uma heroína. Não sei como agradecer. Estávamos quase sem comida para merenda. "É só uma entrega. Quem fez tudo foram vocês, que pediram ajuda. Mas ninguém escutava, até você vir." Ela ficou mais um pouco, tomando café e ouvindo as histórias das crianças. Algumas caminhavam 4 quilômetros para chegar à aula. Outras levavam irmãos menores porque os pais trabalhavam fora. Todas tinham um brilho nos olhos difícil de descrever. Na volta, a chuva engrossou. O riacho, que estava calmo pela manhã, agora corria com força. A caminhoneira avaliou. A água ainda não cobria o pneu, mas o barulho das pedras rolando no fundo era preocupante. Engatou a primeira e atravessou com calma. O motor roncou, a correnteza empurrou de leve, mas o caminhão passou. Do outro lado, soltou o ar preso nos pulmões. Aquilo era mais do que um simples retorno. Era uma travessia interna. Estava cruzando para um lugar emocional onde nunca achou que iria. Chegando na cidade, decidiu passar na rádio para contar como foi. Encontrou a amiga radialista ainda ao vivo, respondendo mensagens dos ouvintes. Quando a viu, sinalizou para ela entrar no estúdio. E para fechar o programa de hoje com chave de ouro, está aqui comigo a caminhoneira mais valente da região. Conta pra gente como foi essa aventura. A caminhoneira se sentou ao lado do microfone, desconfortável no começo, mas quando começou a falar, a voz saiu firme. Tava difícil, mas ver aquelas crianças me esperando no meio da chuva foi a melhor parte da viagem. A radialista sorriu. Você acaba de dar início a algo grande. As mensagens não param de chegar. Ela mostrou uma tela cheia de comentários. Parabéns pela força. Queremos ajudar na próxima entrega, onde deixe doações. Gente de todos os cantos querendo participar. Gente que, talvez, só precisava de um motivo para sair da própria bolha. Antes de ir embora, a radialista levou até uma salinha dos fundos. Tem mais uma coisa. Lembra da moça do posto de gasolina? Aquela que sumiu. A caminhoneira assentiu. Ela me mandou uma mensagem há 3 dias. Disse que descobriu uma coisa sobre as cargas desviadas, mas que estava com medo de falar. Depois disso, desapareceu de novo. Estou tentando rastrear de onde veio o último áudio. Você acha que ela foi ameaçada? Não sei, mas a carga da empresa em que ela trabalhava sumiu 3 vezes nos últimos meses. E, curiosamente, só em dias de chuva, quando a rota alternativa era usada. A caminhoneira ficou pensativa. Sabia que cargas não somem por acaso. E lembrava que nas últimas 2 viagens por aquela região, algo havia parecido estranho no comportamento dos fiscais do pátio. Se ela reaparecer, eu ajudo. A radialista colocou a mão sobre a dela. Sabia que podia contar com você. Ao sair da rádio, o céu já limpava. O sol tentava furar as nuvens e iluminava a carroceria molhada do caminhão. A ferradura pendurada no retrovisor brilhava com a luz do entardecer. Era um novo começo, mas também um novo risco. Ela ajeitou o boné, subiu na boleia e olhou para o horizonte. Ainda havia estrada pela frente. E agora havia mais do que carga. Havia propósito. A estrada parecia a mesma, mas a caminhoneira sabia que não era.
Tinha aprendido, com os anos e os quilômetros, que o caminho da volta nunca é idêntico ao da ida, não porque o asfalto muda, mas porque quem dirige já não é mais o mesmo. Na manhã seguinte à entrega na escola, ela acordou com o barulho dos pássaros e cheiro de café passado na garrafa térmica. Estava parada num posto conhecido, no alto de uma serra, onde costumava descansar antes de pegar os trechos mais longos. Levantou-se devagar, com os músculos ainda cansados, e saiu da boleia para lavar o rosto no banheiro do posto. O espelho embaçado refletia não só o rosto, mas o peso das lembranças recentes. Enquanto bebia café, viu um caminhão branco, com a pintura gasta, encostado do outro lado do pátio. Reconheceu o veículo antes mesmo do motorista descer. A pintura desbotada com o nome de uma antiga cooperativa era inconfundível. E, quando ele desceu, o passado ficou de pé na frente dela. Era seu antigo parceiro de estrada. Alto, magro, com os cabelos mais grisalhos que antes e um olhar que misturava surpresa e culpa. Ele hesitou antes de se aproximar. Achei que nunca mais fosse te ver. Ela não respondeu de imediato. Olhou para ele com um tipo de calma que vem do tempo. Mas não havia sorriso, nem mágoa, só cautela. A estrada dá voltas. Dá mesmo. Sentaram-se numa das mesas do restaurante do posto. O garçom, que os conhecia de outros tempos, trouxe café sem perguntar. Ouvi dizer que você está ajudando a rádio, fazendo entrega para a escola rural. Tô tentando fazer o que dá. Ele assentiu. Mexia no copo como se não soubesse o que fazer com as mãos. Eu vim te pedir desculpa. Naquela época, quando sabotei teu contrato com a transportadora, eu estava desesperado. Minha mulher tinha me deixado, o aluguel estava atrasado e eu fiz o que nunca devia ter feito. A caminhoneira permaneceu em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque sabia que palavras ditas no calor da raiva não curam ferida antiga. Eu fiquei sabendo que você recusou a proposta deles depois que te ofereceram dinheiro por fora. Recusei e paguei caro. Eu aceitei. Me arrependi até hoje. Ele baixou a cabeça. Eu nunca pedi para voltar a trabalhar com você. Só queria pedir perdão. De verdade. Ela respirou fundo. O passado doía, mas não mais como uma faca. Agora era só uma cicatriz. E cicatrizes também contam histórias. Tá perdoado, mas o tempo que passou não volta. Ele assentiu. Levantou-se com os olhos marejados e partiu. Ela ficou olhando o caminhão dele desaparecer na curva, lembrando dos anos em que dividiam a estrada, os turnos de direção, os postos de comida ruim e as noites de concerto em acostamento. Não havia como apagar, mas havia como seguir. No final da tarde, voltou à cidade e passou na rádio. A radialista estava tensa, o rosto sério. Conseguia rastrear o áudio da moça do posto. A que desapareceu. Ela gravou o áudio de dentro de uma van. Dá para ouvir o barulho das chaves girando no fundo e alguém dizendo que ela sabia demais sobre uma carga desviada. Depois disso, silêncio. Você mandou para a polícia. Mandei, mas me disseram que não podem fazer nada sem denúncia formal. A caminhoneira sabia que esperar não era opção. Essa empresa que ela trabalhava tem alguma ligação com a prefeitura? Oficialmente, não. Mas os contratos de transporte da nova rota são todos com ela. Inclusive, as cargas que somem são justamente as da empresa. Você tem algum contato lá dentro? Tenho um ex-funcionário que saiu porque também viu coisa errada. Posso marcar com ele. Marca. Eu quero conversar. 2 dias depois, encontrarão-se num bar afastado, perto da divisa da cidade. O ex-funcionário, um rapaz calado, de mãos nervosas, revelou o que sabia. A empresa está desviando cargas para uma rota paralela que não passa por fiscalização. Dizem que é por segurança, por causa das chuvas, mas, na verdade, é para sumir com parte da carga. O restante segue para entrega e ninguém nota. E quem questiona? Ou é demitido, ou recebe proposta para ficar quieto. A moça do posto, a que sumiu, ela ameaçou denunciar. Depois disso, sumiu também. A caminhoneira olhou para a radialista. A gente precisa denunciar, mas com provas. O rapaz hesitou. Depois tirou do bolso um pendrive.
Aqui tem cópia dos registros das rotas duplicadas e os dias das cargas que sumiram. Ela pegou o dispositivo com cuidado. Sentia nas mãos o peso da verdade e do risco. Obrigada. Isso pode mudar tudo. Nos dias seguintes, a caminhoneira dividiu seu tempo entre as entregas solidárias e os encontros discretos com a radialista. Gravaram depoimentos, cruzaram dados, montaram um dossiê. Mas, ao mesmo tempo, coisas estranhas começaram a acontecer. Certa noite, ao sair do pátio de cargas, notou que um carro branco a seguia. Mudou de trajeto, entrou em uma rua secundária e o carro fez o mesmo. Ela acelerou. O carro continuou. Entrou numa estrada de terra, apagou as luzes do caminhão e esperou. O carro passou direto. No dia seguinte, encontrou um bilhete preso ao retrovisor. Melhor não se meter. Ela mostrou o bilhete à radialista. É isso que eles fazem. Intimidam, mas não vamos parar. Na semana seguinte, levaram o dossiê a uma jornalista investigativa da capital. Alguém de fora, com visibilidade nacional. Ela prometeu dar andamento à matéria, mas pediu que fossem cuidadosas. A caminhoneira sabia que a visibilidade podia ser tanto escudo quanto alvo. Enquanto aguardavam a publicação da denúncia, a caminhoneira seguiu com as entregas. Uma delas foi especialmente marcante. De um pacote urgente para um idoso da cidade, destinado à filha dele, numa vila remota. Quando ela chegou, descobriu que a mulher era enfermeira e cuidava de crianças com deficiência. A entrega era uma máquina de pressão específica, comprada com doações feitas na igreja. A enfermeira, emocionada, abraçou a caminhoneira e disse: "Meu pai disse que você era firme. Agora eu sei por quê. Você entrega mais do que carga. Você entrega dignidade." Na volta, a estrada estava coberta por névoa. O cachorro que ela havia acolhido semanas antes e que agora acompanhava em todas as viagens, dormia tranquilo no banco do passageiro. Ela olhou para ele e sorriu. O rádio chiou e a voz da radialista entrou no ar. A matéria foi publicada e agora o país inteiro sabe o que está acontecendo aqui. A caminhoneira parou no acostamento, desligou o motor e respirou fundo. O céu estava limpo. Pela primeira vez em anos, ela não sentia apenas que estava indo. Sentia que estava chegando em algum lugar. Na manhã seguinte à publicação da matéria, a cidade acordou em alvoroço. A reportagem foi destaque no programa da televisão nacional e circulava pelas redes sociais como um vendaval. A empresa acusada de desviar cargas e a prefeitura cúmplice viraram o centro das atenções, não só dos moradores locais, mas de autoridades maiores. A radialista não parava de receber ligações. A rádio, simples e antes quase esquecida, virou um canal de denúncia espontânea. Caminhoneiros de várias regiões mandavam mensagens de áudio, e-mails, relatos. Era como se, de repente, uma barreira tivesse caído. A verdade vinha à tona, mas junto com ela, o medo também. No fim do dia, a caminhoneira recebeu uma ligação da escola da colina. "Tia, a diretora pediu para avisar que o pessoal da empresa que desviava a carga apareceu por aqui. Disseram que vocês botaram eles na televisão. Falaram com tom ruim." Ela agradeceu a ligação e desligou em silêncio. Não tinha mais dúvidas. A denúncia mexeu onde não devia. Mas isso não a faria parar. Foi então que decidiu reforçar o que estava construindo. Reuniu-se com a radialista, o senhor da mercearia, a professora da escola rural e outros moradores da cidade. Criaram um comitê informal, batizado de Rota do Bem. A ideia era simples: unir motoristas voluntários para fazer entregas solidárias, ao mesmo tempo que ajudavam a identificar irregularidades pelas estradas da região. A gente vai rodar juntos. Ninguém mais vai sozinho nesses trechos perigosos. E vamos registrar tudo: estrada, carga, rota, placa, destino. Se sumir, a gente tem prova. A caminhoneira nunca tinha se sentido parte de algo assim. Sempre evitou se envolver demais, criar laços, ser lembrada. Mas agora havia uma causa maior, e ela fazia parte disso. Na semana seguinte, a primeira rota do projeto foi organizada. 3 caminhões, 2 picapes e até uma Kombi se juntaram numa manhã nublada.
O ponto de encontro foi a antiga estação de trem, agora desativada. As famílias da cidade trouxeram caixas, sacolas e até envelopes com bilhetes escritos à mão. Tudo seria entregue em 3 vilarejos da Serra, comunidades pequenas, esquecidas, onde a estrada quase desaparecia no meio do mato. Antes da partida, a radialista pegou o microfone da rádio portátil e disse: "Hoje a gente não entrega só mantimento. A gente entrega respeito, coragem e um recado claro. Não estamos mais sozinhos." A caminhoneira estava no primeiro caminhão. Atrás, seu fiel cachorro deitado no banco, o chaveiro da ferradura balançando no retrovisor. Estava pronta. O caminho, no entanto, não seria fácil. Poucos quilômetros após entrarem na área rural, um obstáculo os esperava: uma ponte de madeira parcialmente queimada. O cheiro de fumaça ainda estava no ar. Alguém claramente tentará impedir a passagem. Pararam, desceram, examinaram os estragos. "Foi de propósito", disse o senhor da mercearia. "Isso aqui foi fogo posto, madeira marcada com querosene." A caminhoneira olhou em volta. Ninguém por perto, mas todos sabiam, estavam sendo observados. Havia gente querendo que eles desistissem, mas não iriam. Usando tábuas da carroceria de um dos veículos e ferramentas improvisadas, reforçaram o que restava da ponte. Foram 3 horas de trabalho, com mãos calejadas, martelos improvisados e cordas. Quando terminaram, os braços doíam, mas o orgulho era maior que qualquer dor. Um a um, os veículos atravessaram. Quando o último passou, todos aplaudiram. Chegando ao primeiro vilarejo, foram recebidos com festa. Crianças corriam descalças no barro, idosos acenavam nas janelas, e as mães olhavam aliviadas ao verem remédios e alimentos chegando. A caminhoneira entregou uma caixa a uma senhora de cabelos brancos que tremia de emoção. "Você é a moça da rádio?" "Não, eu sou só caminhoneira." "Pois saiba que salvou minha neta. Ela precisava dessas fraldas hoje." A caminhoneira abraçou a senhora. O cheiro de roupa guardada e lavanda velha trouxe lembranças da mãe, falecida há muitos anos. Era como se, ali, no meio do nada, o passado tocasse sua mão de novo. Nos 2 vilarejos seguintes, a recepção foi ainda mais calorosa. E, mais importante, ninguém da empresa suspeita ousou aparecer. Talvez por medo da visibilidade. Talvez por saberem que agora não podiam mais agir nas sombras. Na volta para a cidade, já de noite, a caminhoneira ouviu uma voz familiar no rádio. A justiça iniciou hoje investigações formais sobre contrato de transporte na região central. As provas entregues pela rádio comunitária e por caminhoneiros voluntários foram aceitas como indício sólido de irregularidade. Ela freou devagar e parou o caminhão no acostamento. A notícia entrava pelos ouvidos como música. Estava dando certo. No dia seguinte, uma comitiva da Secretaria de Transporte apareceu na cidade. Queriam ouvir os caminhoneiros, a radialista, os moradores. A reunião foi feita no salão da igreja, com bancos lotados e gente em pé. Pela primeira vez, a caminhoneira falou em público. Durante muito tempo, a gente aceitou a estrada como ela era: ruim, perigosa, esquecida. A gente perdeu colegas, perdeu carga, perdeu sono. Mas agora a gente não perde mais a voz e não anda mais sozinho. Foi aplaudida de pé. Até o padre, discreto, bateu palmas. Naquela semana, o inesperado aconteceu. A moça do posto, desaparecida há quase um mês, entrou em contato. A radialista recebeu uma ligação com número desconhecido. Era ela, assustada, mas viva. Fiquei escondida. Achei que iam me prejudicar. Mas vi a reportagem. Vi que não estou sozinha. Quero contar tudo. Foi marcada uma entrevista com um jornalista de confiança. A caminhoneira a encontrou pessoalmente numa casa segura nos arredores da cidade. Ela estava magra, nervosa, mas decidida. Obrigada por não terem desistido de mim. A caminhoneira segurou sua mão. A gente só começou. Na semana seguinte, a cidade foi palco de uma cerimônia simbólica, a entrega de uma medalha de reconhecimento a todos os caminhoneiros e caminhoneiras que participaram do projeto Rota do Bem. Era só um pedaço de metal, mas significava algo profundo: respeito.
algo que muitos deles nunca haviam recebido em vida. A radialista, emocionada, entregou a medalha à amiga. Você não sabe quantas vidas mudou. Mudei a minha também. O prefeito, agora pressionado, teve que comparecer. Disse que novos contratos de transporte seriam revisados e que a estrada para a escola da colina receberia asfaltamento emergencial. Pela primeira vez, o poder escutava quem rodava. Naquela noite, a caminhoneira parou o caminhão no alto da serra. Olhou as luzes da cidade ao longe. O cachorro latiu baixo. Depois, quero saber uma coisa. De qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial. Então fica comigo até o final. Bora para a história. Deitou-se aos seus pés. O chaveiro da ferradura girava devagar no retrovisor. Ela abriu o vidro, sentiu o vento gelado no rosto e olhou para o céu. Havia estrelas, muitas, e, entre elas, uma mais forte parecia brilhar só para ela. Ali, sozinha na cabine, permitiu-se chorar, não de tristeza, mas de alívio, de orgulho, de saudade de tudo que deixou para trás. Mas, acima de tudo, chorou porque, finalmente, se sentia inteira. Os dias seguintes ao reconhecimento público da Rota do Bem foram de alegria, mas também de agitação. A cidade pequena, acostumada à rotina pacata e ao som do sino da igreja, virou cenário de entrevistas, promessas políticas e visitas inesperadas. Jornais da capital enviaram repórteres, rádios vizinhas pediam participação nos programas e até escolas começaram a convidar a caminhoneira para contar sua história aos alunos. Ela, no entanto, mantinha-se no mesmo lugar emocional, firme, mas discreta. Não queria holofotes, queria a estrada. Queria carregar nas rodas o que agora também carregava no peito, a responsabilidade de continuar. Na manhã de terça-feira, acordou mais cedo que o habitual. O cachorro, que já respondia pelo nome de Valente, bocejou ao vê-la calçar as botas e ajeitar o boné. Ela abriu a porta da boleia devagar, sentindo o frio da madrugada cortar o ar parado. No céu, um fio de luz começava a se insinuar no horizonte. Era hora de rodar. A entrega do dia era especial. Medicamentos e livros para uma comunidade isolada no alto da serra, um lugar chamado Alto Cruzeiro, onde só se chegava por uma estrada de cascalho, ladeada por penhascos e curvas cegas. Poucos caminhoneiros aceitavam aquela rota, não por medo, mas por respeito. Sabiam que não se podia errar ali. Antes de partir, passou na rádio. A radialista entregou um pacote com fitas de programas antigos. São gravações da época em que meu pai fundou a rádio. Eles usavam essas fitas para ensinar leitura na escola do Alto Cruzeiro. A professora de lá pediu, acredita. Ela guardou com cuidado. Memória em fita, pensou. Na saída, a radialista segurou sua mão. Leva isso aqui também. Era um lenço bordado à mão, com as iniciais da caminhoneira. Não é para você se emocionar, é para enxugar o suor no caminho. As duas riram, mas os olhos da caminhoneira brilharam. A subida até Alto Cruzeiro foi lenta. O caminhão rangia nas curvas e o vento batia forte nas encostas. O rádio ficou desligado. Ela gostava de ouvir o barulho do motor nesses momentos. Era como se ele falasse com ela, como um amigo antigo sussurrando conselhos. Valente dormia tranquilo no banco, alheio à altura do desfiladeiro. Já no último quilômetro, uma surpresa. Um grupo de jovens, com enxadas nas mãos, limpava a beira da estrada. Ela parou. O que vocês estão fazendo aqui, nesse frio? A professora disse que a senhora vinha hoje. A gente resolveu arrumar o caminho para facilitar sua entrada. Ela desceu e ajudou. Pegou uma pá emprestada e trabalhou com eles, rindo, suando, sentindo-se parte. No meio do esforço, uma menina pequena ofereceu a ela um buquê de flores silvestres. Minha avó pediu para te entregar. Disse que você fez mais por nós do que o prefeito fez em 20 anos. A caminhoneira apertou as flores contra o peito. O cheiro de terra, flores serra invadiu seus sentidos como um abraço de infância. Era o tipo de momento que não se descreve. Cicete. Na escola do Alto Cruzeiro, a recepção foi de festa. Bandeirinhas no pátio, bolo de fubá, suco de caju.
Crianças cantaram uma música feita em sua homenagem. A professora, emocionada, disse que não recebiam livros novos há mais de 2 anos. Ela entregou as caixas, os remédios, as fitas de rádio e sentou-se com os alunos. Contou histórias da estrada, de como era carregar esperança em vez de carga. Uma criança perguntou: "Você tem medo de andar sozinha?" Ela pensou um pouco e respondeu: "Tinha, mas descobri que a gente nunca está realmente sozinho, se fizer parte de algo maior." A professora segurou sua mão. Os olhos das duas se encontraram, e naquele olhar havia algo que não precisava ser dito. Reconhecimento silencioso entre mulheres que lutam, cada uma do seu jeito. Na descida da serra, o céu escureceu de repente. A previsão não havia alertado para tempestades, mas o vento mudou e as nuvens vieram rápidas. Chuva grossa, pesada. Trovões cortavam o céu como navalhas de luz. O barro da estrada começou a ceder em certos pontos. Ela reduziu a marcha, pisou com firmeza, manteve o foco. A água batia no para-brisa como se testasse sua vontade. Valente se levantou, inquieto. Ela falou baixo, como se pudesse acalmá-lo com palavras. "Segura firme, parceiro. A gente já passou por piores." Na metade da descida, viu um veículo pequeno encalhado. Era um carro de passeio, com 2 mulheres tentando empurrá-lo na lama. Ela parou, desceu e correu até elas. Estavam suadas, sujas, uma delas com o pé torcido. Subiram sem saber da chuva. "Viemos entregar material para costura. Nos disseram que a escola precisava de ajuda com os uniformes." A caminhoneira sorriu. Outras estavam fazendo o que ela fazia. Estava crescendo. "Vamos dar um jeito." Usou corda, força e técnica para puxar o carro. Depois, ofereceu uma carona até a cidade. As mulheres aceitaram, agradecidas. Uma delas reconheceu a caminhoneira. "Você é a moça do assalto, né? Aquela do banco, que agora ajuda a escola." Ela riu. "Sou, mas não sou só isso, né?" A mulher concordou. "É, agora você é símbolo de coisa boa." De volta à cidade, novas notícias esperavam. O prefeito, pressionado, havia renunciado. A investigação da promotoria descobrira esquemas de desvio de verba, favorecimento de empresas de transporte e licitações viciadas. A empresa suspeita estava sendo fechada, seus gestores indiciados. A radialista correu para abraçá-la. "Você viu? Conseguimos." A caminhoneira sorriu, mas comedida. Sabia que a luta não terminava ali. Era só o fim de um capítulo. Ainda naquela noite, na calçada da rádio, o senhor da mercearia se aproximou com uma carta. Era do filho, caminhoneiro que ela ajudara anos atrás, quando ficou preso em uma estrada de lama. Ele está morando em outro estado agora. Escreveu só para agradecer. Disse que a senhora salvou o rumo da vida dele quando ninguém mais ajudava. Ela abriu a carta e leu devagar. As palavras simples falavam de gratidão, recomeço, fé. A radialista comentou, com os olhos marejados: "Você já reparou? Você virou o farol. Quando a estrada fica escura, as pessoas pensam em você." Naquela noite, a caminhoneira não dormiu na boleia. Aceitou o convite de dormir no pequeno quarto dos fundos da rádio. Pela primeira vez em anos, se permitiu dormir entre paredes com cheiro de casa, não de diesel. Antes de apagar a luz, olhou para Valente, que já dormia aos pés da cama. "Amanhã tem estrada de novo, mas hoje a gente descansa." Fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sonhou com o futuro. Não com o passado, com o futuro. As manhãs haviam começado a ter um sabor diferente. A caminhoneira já não sentia o peso do cansaço, mesmo depois de noites curtas, porque, finalmente, sentia que seu trabalho fazia sentido. O reconhecimento público, o apoio da comunidade e a mudança gradual na cidade alimentavam seu coração e sua força para seguir em frente. A rádio comunitária se tornará um centro pulsante de informações, e ela, embora não quisesse holofotes, sabia que sua voz ali era essencial. A estrada seguia perigosa, e ainda havia muito a fazer para garantir que o tráfego fosse seguro e justo. Naquele dia, ao chegar à rádio, a caminhoneira encontrou a radialista ansiosa, segurando um envelope, grosso e amarelado pelo tempo. Isso chegou pelo correio
sem remetente. Parece um documento antigo. Ela abriu o envelope com cuidado. Dentro havia papéis com detalhes sobre uma estrada antiga, mapas e anotações feitas à mão. Um diário de bordo de um caminhoneiro que rodou aquela região décadas atrás. Olha só isso. Parece que tem um trecho alternativo para a Escola da Colina, um caminho que ninguém usa há anos. Pode ajudar a evitar as partes mais perigosas da rota. A caminhoneira examinou o material com interesse. A estrada velha atravessava uma floresta de araucárias, um dos símbolos regionais que ela amava, com suas árvores altas e cheias de histórias. Se conseguirmos abrir esse caminho, pode ser um passo grande para melhorar as entregas e a segurança. Mas vai precisar de muita gente e equipamento. Não vai ser fácil. Ambas concordaram que era uma chance que valia o esforço. Enquanto isso, a notícia da renúncia do prefeito causava um vazio no governo municipal. O vice-prefeito, homem conhecido por sua postura autoritária e pouca paciência para demandas populares, assumiu temporariamente o cargo. Seus discursos eram ríspidos e a população sentia o receio crescer. Em uma reunião na prefeitura, a caminhoneira, junto com a radialista e o senhor da mercearia, foi convidada a apresentar as demandas da comunidade. Ela sabia que não seria uma conversa simples. Queremos a reabertura e manutenção da estrada antiga. Também queremos que as entregas solidárias continuem, com o apoio do município. O vice-prefeito olhou-a com desdém. Estrada velha? Isso é gasto desnecessário. Nossa prioridade é a pavimentação da estrada principal, que já está em andamento. Ela respondeu com firmeza. Prioridade para quem? Para quem está seguro na cidade. Aqui, no campo, o que temos é lama, mato e perigo. Se a gente não cuidar da antiga, as pessoas continuam perdendo. A tensão era palpável, mas a caminhoneira manteve a calma. Sabia que aquele era um jogo longo. Na sequência, a notícia da resistência do vice-prefeito se espalhou rapidamente. Muitos moradores temiam que os avanços fossem engavetados. Por isso, decidiram agir por meio da comunidade. Uma assembleia foi convocada na praça central. Era noite, o céu estrelado e o cheiro de café fresco misturava-se com o perfume das árvores de Manacá. A caminhoneira falou com paixão sobre a importância de unir forças. Propôs a criação de um mutirão para reabrir o caminho antigo, com a ajuda de voluntários e de caminhoneiros dispostos a doar tempo e ferramentas. O movimento ganhou força. Jovens, adultos e idosos se comprometeram a ajudar. Mesmo a professora da Escola da Colina, que até então era mais silenciosa, ofereceu ajuda da turma para catalogar plantas e animais que estavam na área da floresta. O esforço cultural ajudava a trazer respeito e cuidado para a região. Durante as semanas seguintes, o mutirão começou a limpar trilhas, retirar galhos, consertar pontes antigas. A estrada de terra ganhou nova vida, sob o sol e a chuva. A caminhoneira sentia o cheiro da terra molhada, ouvia o canto dos pássaros, sentia nas mãos a dureza da madeira enquanto ajudava a construir uma ponte improvisada. Mas os obstáculos não demoraram a aparecer. Uma tarde, enquanto trabalhavam no trecho mais difícil, a chuva voltou com força. O barro deixou a trilha escorregadia e perigosa. O grupo teve que parar, preocupado com a segurança. Além disso, rumores começaram a circular que o vice-prefeito enviará pessoas para atrapalhar o progresso, que seriam contratados para dificultar o trabalho do mutirão. A caminhoneira, mais uma vez, sentiu o peso da responsabilidade. Sabia que não podia desanimar. Precisava manter o grupo unido, motivado. Numa manhã de sol fraco, enquanto organizava o material para o mutirão, recebeu uma visita inesperada. O filho do senhor da mercearia, agora morando na cidade grande, que a tinha escrito meses atrás, reapareceu. Ele tinha trazido um gerador portátil, ferramentas elétricas e até um pequeno caminhão de carga para ajudar nos trabalhos. Vim ajudar pessoalmente. Vi o que vocês estão fazendo pela rádio e pela cidade. Quero fazer parte. A caminhoneira sentiu uma emoção que quase não sabia nomear. Era a confirmação de que a semente que plantara estava germinando. No dia seguinte, o mutirão conseguiu avançar mais rápido. A união, o esforço conjunto e as ferramentas facilitaram muito o trabalho. A estrada antiga começou a se tornar uma opção real, visível para todos. A rádio comunitária cobriu cada avanço, cada desafio superado.
A voz da caminhoneira, calma e firme, dava ânimo a quem escutava. Porém, nem tudo era apenas trabalho duro. Durante as pausas, surgiam conversas que aproximavam o grupo. Histórias pessoais, sonhos, medos, até piadas começavam a preencher o ar. A caminhoneira se descobriu, sorrindo mais vezes. Valente, que agora era conhecido por todos, tornou-se o mascote do mutirão, sempre correndo alegremente pelas trilhas. Em uma tarde, uma situação inesperada testou a coragem da caminhoneira. Uma criança da escola da colina caiu em uma ravina perto da trilha. O grupo se mobilizou rapidamente. Com a ajuda de cordas e cuidado, conseguiram resgatá-la sem ferimentos graves. Esse episódio trouxe um choque para todos. O perigo da região era real e constante. A caminhoneira sentiu um nó na garganta ao ver a criança chorando de medo. Pediu calma, mas sabia que precisariam reforçar a segurança nas operações. Enquanto isso, o vice-prefeito aumentava a pressão. Uma reunião emergencial na prefeitura discutia o orçamento para o próximo ano. Ele sugeria cortar verbas para os projetos comunitários e direcionar tudo para a pavimentação da estrada principal, que já estava atrasada. Em resposta, a caminhoneira e o Comitê Rota do Bem organizaram uma campanha de abaixo-assinado, colhendo assinaturas e relatos dos moradores que dependiam das estradas alternativas para sobreviver. O movimento ganhou apoio até em cidades vizinhas, pois o problema de infraestrutura nas regiões rurais era uma realidade compartilhada. Em meio a tudo isso, uma grande reviravolta abalou o grupo. O caminhoneiro responsável por carregar as doações para o mutirão desapareceu por 2 dias. Todos ficaram apreensivos. As entregas atrasaram. O trabalho teve que ser reorganizado. Quando finalmente retornou, explicou que fora retido numa cidade distante por um problema mecânico grave no caminhão e que não conseguiu avisar a tempo. O incidente deixou claro para todos como a vida na estrada é frágil e imprevisível, mas também mostrou a importância da solidariedade, pois o grupo soube se adaptar e continuar o trabalho mesmo diante do imprevisto. Nas semanas seguintes, a pressão do vice-prefeito começou a ceder diante da força da comunidade. A prefeitura prometeu destinar parte dos recursos para a manutenção da estrada antiga e garantir apoio às entregas solidárias. Uma nova fase começava. A caminhoneira, mais experiente e confiante, sabia que cada passo vencia uma batalha, mas também que não caminhava sozinha. Os ventos de mudança sopravam, e ela estava de mãos dadas com eles. Os ventos de mudança que sopravam sobre a cidade pareciam carregar também lembranças que a caminhoneira não podia mais ignorar. Enquanto o mutirão ganhava força e a comunidade se unia em torno da reabertura da estrada antiga, um telefonema inesperado trouxe à tona um passado que ela achava ter deixado para trás. Era a voz da irmã, a quem não via há anos. Ela estava com notícias urgentes, uma mistura de preocupação e esperança. Precisamos conversar. A fazenda da família está passando por problemas e você é a única que pode ajudar. Por um instante, a caminhoneira sentiu o peso de uma decisão que não queria tomar. A estrada, a comunidade, a rádio, tudo precisava dela ali. Mas a família sempre foi um ponto sensível. Naquele fim de semana, dirigiu até a fazenda da infância, um lugar que trazia memórias vivas e confitantes. O cheiro da terra molhada, o som distante dos galos e o murmúrio do rio que passava perto despertaram uma nostalgia inesperada. A fazenda, que já foi próspera, agora mostrava sinais de abandono. Cercas quebradas, o celeiro com portas rangendo e os campos cobertos por mato. A irmã explicou que o pai, debilitado pela idade, havia sofrido um acidente e que os custos médicos e as dívidas ameaçavam perder a propriedade. Se a fazenda fechar, perdemos tudo que nosso pai construiu. Ela sentiu o aperto no peito. Era hora de agir, mas sabia que o tempo era curto e as responsabilidades grandes. Decidiu então dividir suas tarefas. Enquanto a irmã cuidava da parte administrativa, ela se comprometeu a encontrar meios de sustentar a fazenda, ao mesmo tempo continuar seu trabalho na estrada. Para isso, contou com a ajuda do grupo do mutirão, que ofereceu apoio com equipamentos e mão de obra para pequenas reformas. O senhor da mercearia, sempre presente, trouxe contatos de fornecedores e técnicos que poderiam ajudar. Não precisa carregar tudo sozinha. A fazenda é parte da nossa história também.
As palavras ressoaram em seu coração. Enquanto organizava as entregas solidárias, a caminhoneira recebeu um convite para participar de um evento regional sobre sustentabilidade e desenvolvimento rural. Era uma oportunidade única para apresentar o projeto da Rota do Bem e mostrar que o trabalho comunitário podia gerar mudanças reais. No evento, conheceu pessoas de várias regiões, cada uma com suas histórias e desafios semelhantes. O intercâmbio de ideias renovou suas forças. Durante uma palestra, um engenheiro ambiental falou sobre a importância de preservar áreas naturais e o potencial das estradas antigas para o ecoturismo. A ideia plantou uma nova semente na mente da caminhoneira. De volta à fazenda, começou a implementar pequenas mudanças: plantio de árvores nativas, criação de hortas comunitárias, abertura de trilhas para caminhadas. Queria transformar a propriedade em um espaço de convivência, aprendizado e turismo sustentável. As crianças da escola da colina foram convidadas a participar, aprendendo sobre agricultura, meio ambiente e história local. Esse projeto paralelo ganhou corpo, unindo ainda mais a comunidade e fortalecendo os laços afetivos. No entanto, o equilíbrio entre a fazenda, a estrada e os projetos não foi fácil. Houve noites de insônia, dúvidas e cansaço acumulado. A caminhoneira sentia-se dividida entre dois mundos, lutando para não deixar nenhum deles cair. Seu conflito interno se intensificava, o desejo de cuidar da família e a paixão pela estrada e pelo serviço à comunidade. Uma visita inesperada trouxe uma nova reviravolta. Um velho amigo, também caminhoneiro, chegou com notícias sobre uma possível parceria para ampliar as entregas solidárias para outras cidades vizinhas. Ele trouxe a proposta de criar uma rede de apoio entre caminhoneiros que compartilhassem o mesmo propósito. A ideia era ambiciosa, mas precisava ser avaliada com cautela. A caminhoneira viu ali uma chance de expandir o alcance do trabalho, mas sabia que exigiria mais tempo e energia. Durante uma conversa profunda com a irmã, admitiu suas dúvidas e medos. Não sei se consigo dar conta de tudo. Você não está sozinha. Vamos juntas. A irmã revelou que, apesar das dificuldades, a fazenda poderia ser gerida de forma mais moderna e eficiente, aliviando parte do peso. Esse apoio fortaleceu a caminhoneira, que entendeu que pedir ajuda não era fraqueza, mas coragem. No meio das tensões, o vice-prefeito voltou a pressionar por cortes no orçamento, ameaçando projetos de infraestrutura da região. Mas agora, com uma base comunitária mais forte e aliados novos, a caminhoneira sentiu que a resistência podia ser maior. Organizou encontros com representantes de outras cidades para unir forças contra decisões unilaterais que prejudicavam o campo. A luta política se intensificava, mas também surgiam momentos de ternura e conexão. A caminhoneira estreitava laços com os moradores, partilhando histórias, abraços e sonhos. Valente, sempre ao seu lado, tornava-se símbolo de esperança e companhia. Com o passar dos meses, as entregas solidárias ampliaram seu alcance, a fazenda começava a recuperar seu vigor e o mutirão da estrada antiga continuava firme. A comunidade ganhava voz e força, com mulheres e homens que encontravam na união um caminho para a superação. Aos poucos, os primeiros sinais de primavera começaram a surgir no campo, trazendo consigo o aroma doce das flores silvestres e um céu azul vibrante que iluminava as manhãs com esperança renovada. A caminhoneira sentia que, apesar dos desafios, estava no caminho certo. O projeto da fazenda, as entregas solidárias, o mutirão para a estrada antiga, tudo ganhava forma, mas ela sabia que não podia baixar a guarda. A cidade começava a se mexer, e com isso, a política local também mostrava seu rosto mais implacável. O vice-prefeito continuava a tentar minar o progresso, agora usando estratégias menos evidentes, mas igualmente perigosas. Em uma manhã fria, enquanto organizava a agenda de entregas, recebeu uma visita que a fez parar. Um representante da prefeitura, um homem jovem, simpático e com um sorriso tranquilo, apareceu para conversar. Ele dizia ser um novo assessor, recém-chegado, e parecia ter boas intenções. Vim para entender melhor o que vocês estão fazendo e como podemos ajudar. A prefeitura está aberta para novas propostas. A caminhoneira, desconfiada, o ouviu atentamente. Sentiu que poderia ser uma chance, mas também sabia que o jogo político era cheio de armadilhas.
Ao longo das semanas, o assessor mostrou-se presente, oferecendo apoio para pequenos reparos na estrada antiga e ajudando a facilitar o acesso a recursos públicos. A caminhoneira, cautelosa, mantinha um pé atrás, mas não podia negar que aquela ajuda vinha em boa hora. Mas nem tudo era o que parecia. Em uma reunião secreta, o vice-prefeito alertava seus aliados: esse assessor é uma aposta. Se não conseguirmos controlar a situação, ele pode virar um problema maior. Era um lembrete de que a política era um tabuleiro em que cada peça precisava ser movimentada com cuidado. O mutirão continuava avançando, mas as tensões começaram a surgir entre os voluntários. Alguns moradores reclamavam da lentidão das obras, outros questionavam o uso dos recursos doados. A caminhoneira percebeu que o grupo estava cansado e que a pressão externa piorava o ambiente. Para aliviar, organizou um encontro informal na praça da cidade, onde música e comida típica criaram um ambiente de festa e união. Ali, conversas sinceras aconteceram, com relatos de dificuldades pessoais, sonhos e esperanças compartilhadas. Esses momentos de vulnerabilidade fortaleceram a confiança entre eles, e a líder sentiu que a comunidade respirava melhor. Enquanto isso, a fazenda já mostrava sinais de recuperação. O plantio das árvores nativas começava a dar frutos, as hortas comunitárias alimentavam famílias locais e as trilhas para caminhadas atraíam visitantes. A caminhoneira também investia em si mesma, participando de cursos online sobre gestão rural e sustentabilidade. Queria estar preparada para os desafios maiores que viriam. No entanto, um novo obstáculo apareceu. Uma tempestade violenta atingiu a região. As estradas de terra viraram lamaçal. Várias pontes improvisadas foram danificadas e o mutirão teve que parar por alguns dias. A caminhoneira viu a frustração nos olhos dos voluntários, mas também a determinação de continuar. Cada tempestade é uma prova. Vamos superar isso juntos. Com a ajuda de amigos, ela organizou uma força-tarefa para reparar os danos, mostrando liderança e coragem. Durante esse período, o assessor da prefeitura revelou um convite surpreendente. Uma audiência pública seria realizada para discutir os projetos de infraestrutura da região. Ele encorajou a caminhoneira a apresentar seu trabalho e defender a manutenção das estradas alternativas. A notícia trouxe um misto de alegria e apreensão. Estar diante de autoridades, cidadãos e opositores seria um teste decisivo. Nos dias que antecederam a audiência, a caminhoneira intensificou os preparativos. Com o apoio da radialista, produziram um programa especial na rádio, explicando a importância da estrada antiga e mostrando os benefícios sociais do mutirão e das entregas solidárias. O engajamento da população aumentou. Cartazes foram espalhados, grupos de apoio formados e até crianças participaram com desenhos e mensagens de incentivo. A emoção tomou conta. Chegado o dia da audiência, o centro comunitário estava lotado. Moradores, autoridades e jornalistas esperavam para ouvir as propostas. A caminhoneira fez sua apresentação com clareza, calma e paixão. Usou mapas, fotos das obras, depoimentos e dados que mostravam o impacto positivo do trabalho. Falou também sobre a fazenda, o projeto de sustentabilidade e o desejo de transformar a região. Ao final, o público aplaudiu de pé e muitos se emocionaram com sua história. Mas o vice-prefeito não se intimidou. Usou seu tempo para questionar a viabilidade dos projetos e alertar sobre o custo para o município. O debate ficou acalorado e a caminhoneira percebeu que o embate político seria mais longo do que imaginava. Mesmo assim, a audiência deixou claro que a população apoiava as ações comunitárias e esperava por mudanças reais. No retorno para casa, a caminhoneira refletiu sobre tudo o que havia conquistado. Sabia que a luta não acabaria ali, mas sentia um orgulho silencioso pelo caminho trilhado. Em casa, ao cuidar de Valente, sentiu uma paz momentânea. O cachorro, que parecia entender cada emoção dela, se aconchegou aos seus pés. A conexão entre eles era um alicerce forte, um refúgio contra as tempestades externas. Nos dias seguintes, o assessor da prefeitura continuou a oferecer suporte, mas também trouxe um alerta. O vice-prefeito começava a articular uma candidatura para as próximas eleições, o que poderia intensificar a disputa. A caminhoneira percebeu que precisaria de aliados ainda mais fortes. Uma visita de um grupo de caminhoneiros voluntários de outras cidades veio reforçar a rede de apoio que começava a se formar. Eles trouxeram equipamentos, histórias e energia renovada.
A união entre esses profissionais criou um sentimento de pertencimento e força coletiva. Enquanto isso, a fazenda alcançava um novo marco, a inauguração oficial do espaço de convivência, com uma pequena festa que reuniu a comunidade, autoridades locais e visitantes. A caminhoneira subiu ao pequeno palco improvisado para falar. Esse lugar é o resultado do esforço de todos. É uma prova de que juntos podemos transformar nossos sonhos em realidade. Lágrimas discretas escorreram, misturadas a sorrisos e abraços. A história seguia, feita de lutas diárias, vitórias pequenas, sacrifícios e encontros emocionantes. A caminhoneira sabia que o vento que mudava a rota era também o sopro da esperança, da solidariedade e da coragem. O sol despontava no horizonte, tingindo de dourado os campos renovados da fazenda. O ar fresco carregava uma mistura de terra molhada, flores e esperança, uma promessa silenciosa de dias melhores. Para a caminhoneira, aquele amanhecer era mais do que o início de mais um dia. Era o começo da concretização de um sonho construído com suor, coragem e a força da comunidade. A fazenda, que parecia condenada ao esquecimento meses antes, agora pulsava vida. As árvores nativas cresciam fortes, as hortas comunitárias abasteciam famílias, e as trilhas para caminhadas atraíam visitantes, conectando natureza e cultura local. Apesar das muitas dificuldades, ela sabia que o maior desafio estava prestes a ser vencido: a aprovação definitiva do projeto para a manutenção da estrada antiga e a criação oficial da Rota do Bem, um programa comunitário de apoio e desenvolvimento rural que havia sido abraçado por todos. Nos últimos meses, sua voz havia se tornado referência na região. O trabalho árduo, as horas extras, os sacrifícios pessoais não haviam passado despercebidos. Pessoas que antes duvidavam agora se juntavam ao movimento, fortalecendo os laços e a esperança. A manhã daquele dia especial começou com uma reunião na sede da prefeitura. Autoridades, moradores, caminhoneiros voluntários, técnicos ambientais e representantes da comunidade rural estavam reunidos para a votação final sobre os projetos. O clima era tenso, mas carregado de emoção. A caminhoneira, agora reconhecida como líder e símbolo de resistência, preparava seu discurso para defender o futuro da estrada e da fazenda. Sentiu o coração acelerar, a respiração ficar mais curta, o suor frio nas mãos, sinais de nervosismo. Sim, mas também de uma força interior renovada. Ela abriu sua fala agradecendo a todos que estiveram ao seu lado desde o começo, destacando as conquistas e o quanto aquele trabalho era fruto de união. Não foi um caminho fácil. Tivemos pedras, tempestades, dúvidas, mas a cada passo aprendemos que juntos somos mais fortes. Falou da importância de preservar não só a estrada, mas a memória, a cultura e o sustento da região. Lembrou que o projeto não era só sobre obras e economia, mas sobre vidas, histórias e o sonho de um futuro digno para as próximas gerações. A defesa apaixonada comoveu muitos presentes, e quando chegou a hora da votação, a comunidade esperava ansiosa. O presidente da Câmara fez a chamada e, um a um, os votos foram computados. A tensão era palpável. Finalmente, veio o resultado. O projeto foi aprovado por ampla maioria. Explosões de alegria preencheram o salão. Abraços, lágrimas, risos de alívio e emoção foram compartilhados. Naquele momento, a caminhoneira sentiu uma mistura de felicidade, gratidão e uma responsabilidade ainda maior. Sabia que a vitória era um passo, não o fim da jornada. Mas o que importava era que a estrada estava aberta para o futuro. Após a cerimônia, a festa tomou conta da cidade. Na praça central, barracas de comida típica, música regional e danças tradicionais celebravam a conquista. A caminhoneira, com Valente ao seu lado, observava famílias felizes, crianças correndo e a comunidade unida. Pensou em tudo que passou: o assalto inesperado, a decisão de continuar lutando, os projetos, as amizades, as dificuldades internas. E sorriu, porque sabia que a força vinha justamente da capacidade de se reinventar e nunca desistir. Durante a festa, a irmã se aproximou para compartilhar uma notícia que simbolizava o ciclo que se fechava. Conseguimos quitar parte das dívidas da fazenda e o pai está melhor. Ele fica feliz em ver o que você está fazendo. A caminhoneira sentiu o coração se encher de emoção. A família estava unida. O trabalho valerá a pena.
Os meses seguintes foram de intenso trabalho para garantir que os recursos aprovados fossem bem aplicados. Com transparência e dedicação, a comunidade acompanhava cada etapa das obras e das ações. Novos voluntários se juntaram e o mutirão ganhou força renovada. A estrada antiga, antes esquecida e cheia de obstáculos, transformava-se em uma rota segura e acessível, ligando cidades e fortalecendo o comércio local. O projeto da Rota do Bem cresceu para incluir oficinas, cursos, eventos culturais e ações de preservação ambiental, envolvendo crianças, jovens e idosos. A fazenda virou um polo de aprendizado e convivência, um espaço onde a cultura local era valorizada e o futuro construído com as próprias mãos. Numa manhã de verão, durante um evento para celebrar as conquistas, a caminhoneira recebeu uma homenagem especial da comunidade. Ao subir ao palco, sentiu um misto de surpresa e emoção. Olhou para as pessoas reunidas, as crianças com olhares brilhantes, os rostos marcados pelo trabalho, e falou: "Essa vitória é de todos nós. Cada um que acreditou, que trabalhou, que nunca desistiu. É uma prova de que a força da união transforma vidas." O aplauso foi longo, sincero, e ela soube que aquele era o momento que daria sentido a todo o esforço. A história da caminhoneira, aquela mulher que um dia fora surpreendida por um assalto ao sacar dinheiro, mas que escolheu lutar e recomeçar, virou inspiração para muitas outras pessoas. Ela seguiu dirigindo, entregando, ajudando, sempre com o coração aberto para novos desafios. Valente continuava a ser seu fiel companheiro, testemunha silenciosa e presença constante. No silêncio das noites, quando o cansaço apertava, a caminhoneira se permitia momentos de reflexão e vulnerabilidade. Pensava no conflito interno que enfrentou, o medo de não dar conta, a vontade de estar em todos os lugares, o peso das responsabilidades. Mas também reconhecia que aquele caminho a havia tornado mais forte, mais humana. Assim, a história terminava como começou, com uma mulher corajosa que, diante da adversidade, escolheu seguir em frente. Uma mulher que entendeu que a verdadeira estrada não é feita só de quilômetros, mas de conexões, sonhos e poder transformador da solidariedade. Fim. Chegou até aqui? Então comenta calada, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.